TOC, tá? Se escreve TOC, significa transtorno obsessivo compulsivo. O que acontece? São pessoas que têm pensamentos obsessivos. Pensamento obsessivo é sempre um pensamento de conteúdo ruim que se repete e se impõe na sua cabeça. E, em função disso, o organismo faz uma compulsão, que seria uma mania, que é um ato para tentar evitar que aquele pensamento ruim se torne realidade. Por exemplo, se eu tenho um pensamento de que eu vou ser contaminada pela Covid, eu automaticamente começo a lavar minha mão, desinfectar minha mão. Tá? Isso, agora, se isso, todo mundo tem um pouquinho. Agora, se isso aqui começa a dominar a minha vida o tempo inteiro e faz com que eu não saia mais, que eu não me exponha, que eu não dou a mão para ninguém, que eu não beijo ninguém, achando que eu vou ser contaminada, aí eu tenho toque. E isso pode ser passado de outra pessoa, de você, tipo, sei lá, tá na mesma casa, de tanto você ver tua mãe fazendo assim, e você acaba adquirindo os hábitos dela e levando esse toque pra você? Não, isso pode ser um gatilho, porque o toque tem um componente genético. Então, você pode ter uma mãe ou um pai que tem muito, a criança vê aquilo e vai incorporando, e aquilo pode acontecer dela também, herdar a genética. Eu tinha ela já faleceu, era uma grande professora de inglês que teve filhos gêmeos. Né? Ela não tinha toque, o marido tinha. Só que ela tinha toque. Quando os garotos nasceram, ela tinha uma coisa tão de desinfectar a casa, sabe o que ela fazia? Ela botava os dois gêmeos numa mesa de jantar e botava água fervendo para lavar o chão. Então, os dois lembravam de, tipo assim, saiu uma fumaça do chão. Aí, um dia, eu fui perguntar, que fumaça é essa? Porque as crianças disseram que sai do chão. Ah, doutora, eu fazia isso mesmo. Eu desinfectava a casa, quando eles eram pequenos, botando água fervendo. Para tirar as bactérias. Gente, mas tem aí uma que boa, um pano com... Sim, mas foi na época. Tipo assim, e os dois tinham toque, engraçado. As duas crianças? As duas crianças tiveram. Nossa. Gêmeos, assim, idênticos, mas eram toques diferentes. Um tinha em relação à simetria, que as coisas tinham que estar perfeitas, e o outro era mais de pensamento mesmo, de desinfecção. Eu pergunto isso de tipo, desenvolver, que antes eu era uma pessoa totalmente desorganizada. Do nada, hoje em dia, tipo assim, eu só consigo... Eu não preciso estar limpo, tá? Com pó, mas visualmente está tudo no lugar. Isso é ansiedade, porque assim, o toque é um tipo de excesso de ansiedade. Por exemplo, o pânico é a maior ansiedade que alguém pode sentir num curto espaço de tempo. É aquele momento que a pessoa, 20 a 40 minutos que a pessoa tem taquicardia, tem tontura, tem náusea, tem sensação de que vai desmaiar e tem certeza que vai morrer. O toque é a maior ansiedade que alguém pode sentir o tempo inteiro. Então não tem. É isso que eu estou falando, você tem pontos. Picos. Mas não é, porque o toque é isso o tempo inteiro. Então a pessoa começa a deixar de viver. É uma das coisas mais difíceis de tratar, o toque. É o mais difícil. Michael Jackson teve toque, né? Tinha toque desde muito cedo. Depois ele evoluiu para uma psicosezinha ali. Nossa. Existe um percentual do toque que é tão grave, que pouco, 4% mais ou menos, que pode evoluir para psicose. E a psicose é o quê? A psicose é quando a pessoa sai da realidade. Você lembra do Michael Jackson, quando naquele julgamento, que ele chegou de pijama com guarda-chuva? Ele estava fora da realidade. Não sei se vocês lembram. Você lembra? Eu lembro. Tô lembrando agora. Mas era totalmente fora. Ele estava chegando ali com os olhos regalados. Tanto tem uma foto, né? Ele entrando, que ele está com o olhão assim, totalmente fora da realidade. Aquilo ali, ele nunca poderia ter sido julgado. Ele estava fora de si naquele momento. Eu falei, gente, que psiquiatra esse cara tem? Porque um paciente meu não entrava no fórum daquele jeito, mas nunca. Ele estava fora de si. Imagina, vai para o fórum vai pijama com guarda-chuva. Pijama com guarda-chuva. E uma coisa, ele olhava as coisas, não estava compatível com a situação. Nossa, e é real, não era nem pra ele estar ali, gente. Ele não estava sobre a situação mas de estar... óbvio que não era. Caramba, faz todo sentido. Me deu tanta pena aquele dia dele. Eu não estou aqui julgando se ele fez ou não fez, não estou julgando isso, mas naquele momento Sim. ele não podia ser julgado daquela maneira. É como você chegar para uma pessoa que está ouvindo vozes e falar assim, você fez isso? Fiz, a voz está me dizendo que eu fiz. Não posso Que julgar. louco. Fiquei com muita pena daquele menino. Assim, Nossa, ele sofreu muito. Fiquei com muita pena mesmo. Eu falei, cara, um cara desse não tem um médico que veja o estado que esse cara tá.